Bom, vamos dar início. Bom dia a todo mundo que já está aqui acompanhando. Nós vamos começar mais um capítulo aqui do nosso livro de Jó, estudando um pouco esse livro maravilhoso. E hoje nós vamos ver um pouco de como ser fiel, permanecendo fiel durante um sofrimento que é mais do que a gente esperava, talvez. Um sofrimento prolongado aí na vida. Nós vamos começar fazendo uma oração, pedindo a ajuda do nosso Deus. À medida que o pessoal for entrando, todo mundo vai acompanhando aí a mensagem e a gente vai poder tirar algumas lições aqui desse livro de Jó, esse livro que é bem interessante, bem, apesar de ser bem complexo, ele nos traz aqui muitas aplicações e espero que hoje possamos mais uma vez aí poder aprender um pouco mais de como a gente encara o sofrimento na nossa vida através de toda a história que Jó viveu, certo? Então vamos começar fazendo uma oração, pedindo ajuda e agradecendo o nosso Deus por mais esse dia, louvando o seu nome. Amém? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus santo e eterno, queremos te louvar e agradecer pela tua boa mão que sempre tem nos sustentado. Apesar das dificuldades e das circunstâncias, ó Pai, do momento em que vivemos, o mundo todo encara uma crise de saúde, uma crise financeira, e aqui no Brasil até mesmo uma crise política, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, é um Deus soberano que tem cuidado de nós. E nós clamamos pela tua graça, tua misericórdia, para que em meio a tudo isso, o Senhor continue alimentando em nossos corações uma esperança viva por meio de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina eternamente. Somente nele nós podemos ter uma esperança segura, uma esperança firme de que, mesmo que tudo dê errado nessa vida, Deus, nós temos garantido uma vida eterna com o Senhor. Só por meio do teu Filho Jesus Cristo e da sua obra que realizou na cruz, morrendo pelos pecadores, morrendo a Deus, se entregando para que tivéssemos vida e perdão de pecados. Te louvamos por essa bênção maravilhosa que nos faz acordar todos os dias cheios de esperança. Nos ajuda, nesse momento, a estudarmos a Tua Palavra, um texto difícil, a Deus, e que o Senhor possa me usar nas minhas limitações, nas minhas fraquezas, para que cada pessoa que me acompanhará essa manhã possa ser tocado pela Tua Palavra, ser edificada, cada pessoa possa entender um pouco mais, ó Deus, da relação do sofrimento no mundo. Que o Senhor nos dê teu espírito para poder praticar a tua palavra. É em nome do teu filho amado Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Então vamos lá, né? Chegou mais gente aí. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Jovelina. Jô, bom dia a todo mundo aí que vai entrando. Que o Senhor possa abençoar cada um. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do livro de Jó, certo? Nós estamos vendo essa história interessante desse homem, que era o homem mais rico do Oriente e que em um dia apenas, em um momento apenas, assim, recebendo uma notícia uma atrás da outra, ele ficou pobre, ficou sem a sua família, ficou doente logo após, e nós vimos no capítulo passado que isso tudo foi uma investida de Satanás. A gente viu que esse homem era um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem que tinha fé no Senhor. A gente viu que por essa fé é que ele era considerado um homem justo. E esse homem justo, ainda assim, foi alvo de um grande sofrimento. Algo que nos causa estranheza à maioria das pessoas, porque o senso comum diz que o sofrimento só vem para aquelas pessoas que colhem esse sofrimento, né? Você planta o mal, você vai colher o mal. Você semeia aquilo que é errado, você vai colher o que é errado. Isso é geralmente o que as pessoas pensam. E quando a gente testemunha a vida desse homem, sendo um homem íntegro, e ainda assim passando por tudo que passou, a gente fica um pouco encabulado com isso, a gente acha um pouco estranho. E é justamente sobre essa questão que a gente vai tratar no livro de Jó, né? A relação do sofrimento com o justo.
por que que o justo sofre? Por que que há sofrimento de modo geral no mundo, né? Vamos entender um pouco disso. A gente viu no primeiro capítulo que Satanás investiu pesado na vida de Jó, porque ele acusa Jó de que Jó só era íntegro, Jó só era justo, Jó só era esse homem temente a Deus, porque Deus o cercava de coisas boas, Deus o cercava de bênçãos, Deus o cercava de uma família maravilhosa, Deus o cercava com prosperidade. Então a gente viu que a acusação de Jó, na realidade, era uma acusação de Satanás, na realidade, era a acusação de que Jó não tinha uma devoção sincera a Deus, mas era uma devoção interesseira. Então, na verdade, o que Satanás estava querendo dizer, além de atacar Jó, era atacar a grandeza de Deus, atacar a glória de Deus, mostrando que, não, Deus, o Senhor não é essas coisas todas. O Senhor só está sendo adorado, só está sendo temido por Jó, porque o Senhor está dando coisas a ele. Jó não está temendo o Senhor, não está adorando o Senhor por aquilo que o Senhor é, porque ele o ama de todo o coração, porque ele o tem como o maior tesouro da sua vida. O maior tesouro da vida de Jó é aquilo que ele tem, aquilo que ele tem recebido do Senhor. Então a gente viu que essa foi a acusação de Satanás. E com isso ele acaba acusando de que todos os crentes fiéis a Deus só o são por interesse, diminuindo assim a glória de Deus. É isso que ele sabe fazer de melhor. Ele tenta diminuir a glória de Deus, ele tenta depreciar Deus na nossa vida, ele tenta diminuir a grandeza de Deus, mostrando que Deus não é suficiente para nos deixar plenos de alegria nele mesmo, mas que nós precisamos estar cercados de bênçãos e de outros tipos de coisa. Então, Satanás investe pesado, e Satanás tenta provar o seu ponto, Deus permite, ele tira as propriedades de Jó, né, o seu rebanho, tira a sua família, e Jó passa nesse primeiro teste. Jó ainda permanece firme no Senhor, temente a Deus, louvando a Deus, reconhecendo que ele saiu nu do seu ventre, nu do ventre da sua mãe, e que voltaria nu da mesma forma. E Deus, ele percebeu que Deus estava no controle de tudo, e ele louvou a Deus que deu e Deus que tirou. Depois Satanás investe uma segunda vez, Jó fica doente dos pés à cabeça com tumores malignos, e então Jó ainda assim permanece firme, ainda assim não amaldiçoa a Deus, ainda assim, em todas essas circunstâncias, Jó não peca atribuindo a Deus um erro. Ele sabia que tudo aquilo tinha as mãos de Deus, mas ele não atribuiu aquilo a um erro de Deus, que Deus tinha errado com ele, que Deus tinha sido injusto com ele, de maneira nenhuma. E Jó passa nesses dois testes e ele permanece firme. Mas o que acontece é que no final do capítulo 2, algumas figuras aqui novas, alguns personagens novos aparecem nessa história. E nós vamos começar daqui, do capítulo 2, do verso 11. A gente vai ver a chegada aqui de alguns amigos de Jó em meio a toda essa situação que Jó está vivendo, certo? Então a gente vai ler por partes, vai ler com calma. Eu não vou ler todos esses versículos, né? Eu coloquei aí do capítulo 3, do final do capítulo 2 até o capítulo 31, a gente vai ver a conversa aqui de Jó com seus amigos, mas a gente não vai ver, é claro, versículo por versículo. A gente vai destacando alguns versículos de alguns capítulos e a gente vai ver basicamente o resumo dessa conversa que eles tiveram, certo? A gente vai extrair aqui o conteúdo principal desse ciclo de conversas que houve entre Jó e os seus amigos, tá bom? Então, vamos lá para o final do capítulo 2, verso 11, diz assim: Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando viram, à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Então, depois desses 2 testes que Jó passou, agora os seus amigos chegam ali, eles sabem do que aconteceu com Jó, de todo o sofrimento que ele passou, de tudo que ele perdeu, assim, em instantes,
e então resolvem ir ali consolar o seu amigo Jó. Quando eles o veem de longe, eles já percebem, né? Aquele não era o mesmo Jó que eles conheciam. Estava terrível a situação de Jó, ao ponto que eles lamentam, ao ponto que eles choram, ao ponto que eles rasgam ali, né, seu manto, ao ponto que eles lançam pó sobre a cabeça. E esse era um sinal, isso era algo comum a se fazer naquele tempo no Oriente, quando você queria demonstrar luto, quando você queria demonstrar lamento por determinada coisa, tristeza por determinada coisa. Então era assim que eles faziam, né? Lançavam pó sobre a cabeça, sentavam na cinza, rasgavam o seu manto, como sinal de profunda tristeza. Então eles ficam ali 7 dias e 7 noites com Jó, chorando com ele, sofrendo com ele, demonstrando solidariedade a Jó naquele momento difícil. Mas eles ficam em silêncio, somente chorando, somente sentindo a dor de Jó. Irmãos, essa reação é belíssima aqui deles. É uma grande reação mesmo de altruísmo, de alguém que está demonstrando interesse pelo outro, de alguém que está demonstrando solidariedade em meio ao sofrimento do outro. Eles estavam realmente se importando com o Jó aqui. Mas eu quero dizer a vocês que esse talvez não, certamente, foi o ponto máximo da atitude dos amigos de Jó aqui. Foi o ponto máximo. Foi o ponto de ouro da atitude deles, da reação deles em relação a Jó. Quando eles lamentam, quando eles choram, quando eles se entristecem com Jó, mas ficam em silêncio. Porque quando eles vão começar a abrir sua boca, vai sair destruição da boca deles. Pois quando eles quebrarem esse silêncio, irmãos, e você que me assiste aqui essa manhã, nós vamos ver que eles vão fazer um grande desserviço a Jó. Embora eles falem algumas verdades aqui, a gente vai ver na conversa que eles têm com Jó. Embora eles falem algumas verdades, em meio a essas verdades vão ter muitas mentiras. E tudo isso, mesmo as verdades que eles vão falar, vão ser verdades faladas de uma maneira totalmente insensível. Vão ser verdades faladas de uma maneira totalmente indelicada, sem se importar realmente com a dor daquele amigo deles, né? E fora as mentiras todas que estão envoltas aí a esse discurso que eles vão introduzir aqui, que vai machucar ainda mais a Jó, que vai ser mais uma forma de destruir e esmagar aquele homem que já estava numa situação bem delicada, certo? Então, a primeira lição que eu quero tirar, antes de entrar aqui na conversa que eles tiveram com Jó, antes de entrar nos discursos deles, é que, às vezes, diante da dor e do sofrimento alheio, diante da dor e do sofrimento do próximo, o melhor que a gente tem a fazer é ficar calado, chorar com a pessoa, lamentar junto com a pessoa, sentar ao lado dessa pessoa, abraçar essa pessoa nesse momento difícil e demonstrar essa solidariedade através de chorar junto, lamentar junto. E muitas vezes o melhor a fazer é realmente ficar em silêncio. Porque às vezes, né, por dois motivos que isso é interessante. Porque só essa demonstração silenciosa de compaixão, né, um abraço, um choro junto, já fortalece alguém no sofrimento, já faz muita diferença. Já mostra que tem alguém ali que se importa com você. Já mostra que tem ali alguém sentindo a dor com você, sendo sensível à sua dor. E às vezes, o outro motivo, porque é interessante ficar calado, é porque às vezes o que a gente vai falar pode até piorar a situação. Que foi exatamente o que aconteceu aqui com os amigos de Jó. Às vezes a gente pode abrir a boca de modo imprudente, às vezes a gente pode falar verdades de modo indelicado e ferir terrivelmente as pessoas, ao invés de consolá-las. E eu acho que talvez você já deve ter passado por uma situação dessa, né? De um ente querido que perdeu outro ente querido e você se aproxima e não sabe o que dizer. Muitas vezes é melhor você ficar calado e só abraçar e chorar e lamentar junto com aquela pessoa. Esse foi o ponto máximo dos amigos de Jó. Esse foi o momento áureo deles aqui. Depois que eles começaram a abrir sua boca, vocês vão ver a desgraça que eles plantaram aqui ainda maior na vida de Jó, certo? Mas vamos lá, vamos aqui entrar no capítulo 3. Depois desses 7 dias e 7 noites, Jó quebra o silêncio. Jó começa falando, certo?
Mas a gente precisa entender o seguinte, Isaac, o que está acontecendo aqui? Depois dos 2 testes que Jó passou, nós vimos aqui no capítulo 1, né, tanto sofrimento que ele viveu, quer dizer, então, que ele continuou sofrendo? Continuou sofrendo. Como se não bastasse tudo aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele já perdeu, Jó continua sofrendo. E o que o livro vai nos mostrar é que esse sofrimento foi um sofrimento prolongado. Nós não sabemos quanto tempo, mas nós vemos lá no capítulo 7, nos versos 2 e 3, que eu vou ler aqui com vocês, dizer o seguinte, ó: como o escravo que anseia pelas sombras do entardecer, ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento, assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinadas. Esse homem, além de tudo que ele passou, ele ainda teve o seu sofrimento prolongado. Ele ainda permaneceu naquela situação horrenda e teve dias angustiantes, teve noites angustiantes, teve meses angustiantes. E ao longo do livro, parece que a doença dele vai piorando e parece que aquilo que ele tinha vai ficando mais grave, vai ficando mais sério, ele vai tendo outros sintomas. John MacArthur lista aqui algumas doenças, alguns sintomas que Jó apresenta durante todo o livro. Além daqueles tumores malignos, né, que ele tinha por todo o corpo, dos pés à cabeça, além da coceira irritante, ele teve grande tristeza, ele teve perda de apetite, ele teve desconforto agonizante, insônia, vermes e crostas infestaram o seu corpo. Imagine como é que estava o fedor daquele homem, a aparência daquele homem, né? Ele tinha furúnculos com pus saindo por todo o seu corpo, alucinações, deterioração da pele, atrofia dos músculos, mau hálito, perda dos dentes, sofrimento incessante, febre intensa e dramática perda de peso. Ele teve tudo isso ao longo de meses, foi se intensificando. Cada uma dessas suas doenças, desses seus sintomas. E se você depois tirar para ler o livro de Jó com calma, você vai vendo a agonia desse homem ao longo do livro. A agonia dele sendo prolongada, o sofrimento dele sendo prolongado. E aí a primeira pergunta que vem na nossa mente é: por que de tudo isso? Ele não já demonstrou a sua fidelidade a Deus? Ele não já demonstrou ali que o maior tesouro do seu coração, para todo o exército do céu ver, e para qualquer um que tivesse olho ver, que o seu tesouro era Deus. Ele não estava apoiado em muletas da prosperidade, ao ponto de que quando elas foram tiradas, ele caiu amaldiçoando Deus. Não. Ele se prostrou diante de Deus e o adorou, louvou a Deus. Então, para quê? Por que tudo isso? Por que esse sofrimento se estender? Por que esse sofrimento prolongado? Ele já tinha vencido os outros 2 rounds ali que Satanás tinha imposto a ele. E Satanás já tinha caído ali no seu argumento. Por que esse sofrimento prolongado? Irmãos, e você que me assiste aqui, amigo ou amiga, entenda o seguinte, eu falei um pouco disso no sermão passado. Deus, ele não só apenas queria humilhar Satanás diante de todo o exército do céu, mostrar que realmente Jó o tinha como seu maior tesouro, e assim glorificar, exibir a sua glória para todo aquele que pudesse ver. Como eu falei também que Deus queria ensinar algo a Jó, em meio a todo esse sofrimento. E muitas vezes, nós precisamos passar por sofrimentos prolongados, porque o tempo do sofrimento ele está totalmente ligado, está totalmente relacionado àquilo que a gente precisa aprender. E às vezes nós precisamos sofrer por mais tempo para aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. Para de fato absorver, para de fato crescer ao nível que Deus quer que a gente cresça, ao nível que Deus quer que a gente aprenda dele. Está muito ligado o tempo do sofrimento àquilo que Deus quer nos ensinar. Então, não sabemos quanto durou o sofrimento na vida de Jó, sabemos que foi um sofrimento prolongado por meses, ao ponto de que, no capítulo 3, ele pede, na verdade, ele deseja de que ele nem mesmo tivesse nascido ou que estivesse nascido morto. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Tão grande era o sofrimento, tão precária, tão terrível era a condição daquele homem.
E muitas vezes a gente passa por sofrimento na vida e esse sofrimento vai se estendendo além daquilo que a gente esperava. Algo que nos dá esperança é saber que, se ainda estamos sofrendo, é porque Deus ainda nos quer ensinar algo. Era isso que ele queria fazer na vida de Jó. Jó já tinha passado pelos dois testes, mas ele continuou sofrendo, porque ele ainda precisava aprender mais de Deus. Porque Deus ainda queria ensinar, Deus queria ainda estar mais perto de Jó no meio desse sofrimento, para que Jó aprendesse ainda mais do Senhor. Isso nos dá esperança. Isso não nos faz entrar em desespero. Ah, por que está demorando tanto? É porque Deus ainda quer nos ensinar alguma coisa com isso. E Jó vai passar por isso. Jó tem esse sofrimento prolongado. E em meio a esse sofrimento prolongado, a gente vai ver que Jó ele tem momentos vacilantes, momentos em que a sua fé talvez se abale um pouco. E isso pode acontecer conosco também. E isso vai acontecer com Jó, para que a gente aprenda que ele é como nós. Ele não é alguém sem pecado. E Jó vai vacilar em alguns momentos, mas à medida que o sofrimento vai na vida dele vai passando e vai se prolongando, ele também vai se fortalecendo na fé em alguns momentos, certo? Então vamos ver aqui o discurso de Jó. Jó ele quebra aqui o silêncio depois desses dias de lamento e choro com seus amigos. E no capítulo 3, Jó ele faz algo que bem impactante. Ele amaldiçoa o próprio dia do seu nascimento, certo? Olha o verso 1. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Olha o que Jó está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, se é para viver nesse sofrimento todo, era melhor eu nem ter nascido. Maldito seja aquele dia em que eu nasci. Maldito seja o dia em que as pessoas disseram: nasceu um menino. O sofrimento de Jó é tão agonizante que realmente ele acha que a melhor opção para ele era nem ter nascido. Porque realmente aquela condição em que ele vivia era uma condição terrível, uma condição horrível. E ele, ao longo desse capítulo 3, ele vai questionando por que ele ter nascido, para viver todo esse sofrimento. Ou era melhor nem ter nascido, ou era melhor ter nascido morto. É o que ele fala aqui no verso 11. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? A ideia era melhor, assim que eu tivesse nascido, morrer. Porque essa condição é algo que eu não estou conseguindo suportar. É o que Jó está querendo dizer aqui. Em alguns momentos, nesse capítulo 3, é como se ele estivesse dizendo que a morte está engolindo ele. É como se ele estivesse dizendo aqui que ele está cavando aqui a procura da morte, como ele cava a procura de um tesouro. Não que ele estivesse aqui procurando se matar, não, de maneira nenhuma. Mas para ele era muito melhor não ter nascido, era muito melhor estar morto do que estar vivendo tudo aquilo naquela aflição. E ele reconhece, ainda no capítulo 3, diante de toda essa agonia, que Deus está ali sendo responsável por aquilo, mas não de forma a atribuir um erro a Deus. Né? No verso 23, ele diz, porque se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas. Então, ele está ainda reconhecendo que é Deus que está envolvido em tudo aquilo, só que ele não entende. A ideia é que Jó está questionando o porquê dele estar vivendo toda aquela situação, mesmo sabendo que é Deus que está fazendo tudo aquilo. Parece que é incompatível na mente de Jó, o Deus que ele conhece, o Deus justo e santo que ele conhece, está fazendo ele passar por tudo aquilo. Ele sabe que Deus não está errando, mas ele não entende o porquê dele estar passando por tudo aquilo. Para ele, não faz sentido Deus fazer tudo aquilo com ele, se era melhor ele estar morto do que viver toda aquela aflição. É um questionamento sincero, é uma dúvida sincera que Jó tem. Eu lembro muito também aqui do profeta Abacuque. Quem já leu o livro do profeta Abacuque vai lembrar de como Abacuque estava meio que
desesperado ali, em dúvida, questionando, porque Deus tinha dito que ia castigar o povo de Israel por meio de um outro povo, um povo que era sanguinário, um povo que era violento, os caldeus, e vinha, por meio dos caldeus, trazer punição, trazer castigo ali, disciplina ao povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse voltar aos seus caminhos. E a cabeça de Abacuque entra em parafuso. Como é que Deus, o Senhor sendo santo, vai usar esse povo mau, esse povo que é pior do que a gente, para nos disciplinar? Era uma dúvida sincera. A cabeça de Abacuque era incompatível ali, a justiça de Deus, com aquilo que ele estava fazendo. Da mesma forma, Jó, que parece que é incompatível na cabeça dele, o que ele está passando, mesmo ele sabendo que é Deus quem está no controle e o colocou naquela situação. Certo? E então, diante de todo esse questionamento que Jó faz, parece que os seus amigos se incomodam. Parece que os amigos de Jó veem aquele questionamento de Jó como algo que ele não devia estar fazendo. Como algo que ele não devia, de maneira nenhuma, abrir a boca para questionar a Deus. E então eles vão começar aqui a falar, vão começar a argumentar contra Jó, vão começar a discutir aqui com Jó. E aí, então, a gente começa, a partir do capítulo 4, um ciclo de conversas aqui. A gente vai ter 3 ciclos. Vão ser 3 amigos de Jó, eles vão falar, e no meio de cada fala deles, Jó vai contra-argumentar. E a gente vai ter 3 rodadas aqui de conversa, de discurso feitos por esses 3 amigos de Jó. Sendo que na última rodada, só 2 dos amigos falam, e Jó termina o seu discurso. Isso não é acidental, é porque à medida que eles vão falando, eles vão ficando cada vez com mais raiva, mas vão falando menos, porque Jó vai sempre argumentando bem, Jó vai sempre se defendendo, parece que a fé de Jó vai se fortalecendo à medida que esse discurso vai acontecendo, ao ponto que no último discurso, um dos amigos de Jó fala muito pouco, e o último nem fala mais, se cala por completo. Mas o que acontece é que esses camaradas aqui, eles vão interromper o silêncio, muito porque eles se incomodaram com aquilo que Jó falou, com esse questionamento todo, né, de como é que Deus permite que ele possa viver nesse sofrimento todo, se era melhor nem ter nascido, era melhor ter nascido morto. E então, o que é que eles vão dizer aqui, né? Vamos ver a partir do capítulo 4 o que é que eles vão dizer. Eu já adiantei que eles vão falar algumas verdades, mas a maioria daquilo que eles vão falar é realmente mentira. E até aquilo que eles falam de verdade, eles falam de maneira truculenta, brutal, insensível, e realmente vão machucar Jó mais do que consolar. Então, o primeiro a se levantar, a falar, é um homem chamado Elifaz de Temã, um edomita aqui, descendente de Esaú, certo? E olha o capítulo 4, vamos destacar alguns versículos aqui do que eles falam, certo? Não vamos ler tudo, como eu disse, só para a gente entender o conteúdo que aqueles homens tinham, certo? O que é que eles vão tentar discutir aqui? Eles vão tentar argumentar contra Jó, o motivo de Jó estar sofrendo. Jó se questiona, Jó não entende, e eles vão dar a resposta deles. Olha qual é a resposta deles. Versos 7 e 8 do capítulo 4. Primeiro ele faz. Diz assim, reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer, onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Em outras palavras, o que é que esses homens vão dizer ao longo de seus discursos? Eles vão dizer o seguinte, eles vão resumir aqui a solução deles para o sofrimento, que a resposta deles para o sofrimento é a seguinte, o perverso sofre, mas o justo é preservado. Essa é a resposta que eles vão dar. Essa simples resposta. Olha, João, se você está sofrendo, é porque você não é tão íntegro como dizia. É porque você não é tão justo como as pessoas achavam. Porque o inocente, ele não sofre destruição. Eu tenho observado, é o que ele vai dizer, é que, na realidade, aquele que cultiva o mal, ele vai colher o mal. Então, eu acho que você não é tão íntegro quanto dizia, não. Talvez você tenha colhido o mal aí na sua vida. A resposta deles para o sofrimento é a seguinte, Jó, você só pode estar sofrendo tudo isso porque você pecou, porque você tem algum pecado escondido aí, porque você tem alguma maldade que você fez que está escondida aí. E é por isso que você está passando por todo esse sofrimento. Entendem? E eles vão começar de maneira sutil aqui, de maneira bem tranquila,
ao ponto de que quando chegar no último ciclo de conversa, eles já estão brutais. Eles já estão apelando para mentiras e difamações, como a gente vai já ver aqui, certo? Então, o motivo para eles é porque Jó tinha pecado. Jó, você precisa se entregar, é mais ou menos o que eles vão dizer. Você precisa dizer e confessar o seu pecado, certo? Mas para vocês entenderem como é difícil esse livro de Jó, como é complexo, no meio de tantas mentiras que eles falam, eles soltam algumas verdades. O que dificulta um pouco aqui a gente discernir, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter concentração aqui e pedir ajuda de Deus. Porque realmente no meio das mentiras eles vão lançar verdades, como por exemplo, no capítulo 5, verso 17. Olha o que ele fala. Ele diz o seguinte, ó, como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Agora, o que é que ele faz, está falando aqui? Ele está falando o seguinte, olha, ele está defendendo a ideia de que pode ser uma disciplina de Deus tentando corrigir Jó. Então, não é uma simples punição, entende? Pelo pecado de Jó, mas é Deus tentando disciplinar, ou seja, Deus tentando corrigir aquele que amava. Então, percebam como é difícil, porque se fosse só mentiras o que eles falassem, né? Se fosse simplesmente só uma justiça retributiva, o que eles estavam dizendo aqui, né? De justiça retributiva é o quê? Você faz o mal, você paga com o mal. Você faz o bem, você recebe o bem. Se fosse só isso que eles dissessem, seria muito fácil a gente analisar, mas não é. Daí a tarefa difícil e complexa que é esse livro de Jó. A gente precisa ter discernimento, a gente precisa ter calma para entender, porque eles vão lançando essas verdades em meio às mentiras. E como isso é perigoso? Como isso é perigoso? E geralmente, os discursos que têm verdades em meio às mentiras são os mais perigosos. E geralmente as pessoas que tentam seduzir com suas mentiras, elas vão começar com certas verdades, para que a gente vá começando a engolir aquilo, e aí depois eles vão soltando as mentiras. Isso acontece muito, sabe com quem? Com as seitas. Eu me lembro muito aqui, muito mesmo, uma vez conversando com o Vanderilo, e ele disse que chegou ali uns mormons para conversar com ele na casa dele, e eles começaram a falar, começaram a pregar ali uma mensagem que o Vanderilo falou assim, cara, o que é que esses rapazes pensam de diferente de mim? Eles estão pregando tudo que eu creio aqui. E era exatamente isso. Começaram a lançar as verdades para depois o discurso começar com mentiras. Discursos como esse são muito mais perigosos do que simplesmente mentiras jogadas em cima de mentiras. E é isso que os amigos vão fazer. Eles vão colocar verdades, algumas vezes sobre Deus, mas a maioria, o grande peso aqui do discurso deles era mentira, porque eles não entendiam o que Deus estava fazendo. Eles não entendiam como Deus agia em relação ao sofrimento. Então, eles lançaram muitas mentiras sem nem saber o que eles estavam falando, certo? E esse é um dos discursos muito mais perigosos. E aí ele tenta dar uma solução para Jó. Jó, se é por conta do pecado, o que você precisa fazer é se arrepender, é confessar a Deus, é apelar a Deus. Olha o que ele diz no verso 8 do capítulo 5. Mas, se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a ele a minha causa. Então, é como se ele estivesse falando, busque a Deus, Jó. Apresente aí a sua causa a Deus, se arrependa, apele para o Senhor. É isso que você precisa fazer, né? Parece uma solução simplista aqui apresentada para Jó. E Jó já estava fazendo isso de certo modo, né? Ele já tinha questionado, ele já tinha apelado para Deus. E então Jó começa a protestar, Jó começa aqui a argumentar, olha, não é isso. Não é isso que você está falando aí. E olha o capítulo 6, o verso 10, o que Jó diz. Pois eu ainda teria o consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Jó, ele está apresentando aqui que ele é inocente, porque em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, ele negou ao santo Deus, mesmo passando por todo sofrimento, em nenhum momento ele negou a Deus. Em nenhum momento ele amaldiçoou ao Senhor. Então Jó estava contestando aqui, protestando contra essas acusações dos seus amigos, dizendo que ele tinha pecado escondido, dizendo que ele tinha feito alguma maldade, que por isso ele estava passando por isso. Certo? Olha o verso 24 também, do versículo 6, do capítulo 6.
Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Jó está dizendo, olha, se você está dizendo tanto que eu errei e que é por isso que eu estou sofrendo, me mostra onde eu errei. Me mostra onde está o meu pecado. Jó tinha confiança de que realmente ele não tinha cometido nada ali que tenha trazido todo aquele sofrimento para ele, né? E a gente viu no capítulo 1 como Jó era descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que procurava não fazer o mal, que se desviava do mal. E a gente viu o porquê de realmente Jó estar passando por tudo aquilo, né? Foi uma acusação de Satanás contra a vida dele. Então os amigos dele estavam errados, de fato. O sofrimento na vida de Jó ali não estava vindo porque Jó tinha algum pecado, porque Jó não tinha fé suficiente em Deus, porque Jó não temia a Deus de modo suficiente e tudo mais, certo? Mas cada vez que um amigo dele ia entrando na conversa, eles sempre falavam a mesma coisa. O discurso deles é sempre mais do mesmo. E aí nós temos o segundo amigo dele aí no capítulo 8, Bildade, falando a mesma coisa, só que agora ele vai apelar um pouco mais. Ele vai dizer que o pecado é tanto de Jó quanto dos seus filhos, por isso que ele está passando por tudo aquilo. Olha o capítulo 8, versos 3 e 4. Olha o que ele diz. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Bom, isso aqui é verdade. O que Bildade está dizendo aqui é verdade. Deus, ele não é um Deus injusto. Deus, ele não torce a justiça. Deus, ele não torce o direito para beneficiar alguns em detrimento de outros. Deus não faz isso. Deus não é injusto. Mas olha o que ele diz no verso 4. Olha a acusação que ele faz. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Olha o que esse camarada está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte, Jó, você está passando por tudo isso, seus filhos morreram, tudo isso que você está passando é porque você e seus filhos pecaram. E Deus foi lá e os castigou. Olha, aqueles homens que há poucos dias estavam ali lamentando e chorando com Jó, estão agora se virando para ele e acusando. Você pecou, seus filhos pecaram e você foi castigado. Você está sendo castigado por Deus por causa disso. Mais uma vez, é mais do mesmo. A resposta para eles é simples, é essa. Você só pode estar sofrendo porque você pecou, você não é tão justo, não é tão íntegro quanto você dizia e quanto as pessoas achavam de você. E, mais uma vez, a solução dele é a mesma do que ele faz, disse, né? No verso 5 e 6 do capítulo 8, ele diz, mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor. Percebam? É mais do mesmo. Se arrependa, seja justo, seja puro, e Deus te perdoará, e Deus estará com você, o Todo-Poderoso estará com você em seu favor, ele restabelecerá tudo. Isso aqui, irmãos, é mais uma vez o resumo da teologia da prosperidade. O ímpio sofre, aquele que não tem fé suficiente sofre, e aquele que é puro e íntegro diante de Deus persevera, tem prosperidade e Deus está com ele. É o que eles estão resumindo aqui. Então, para eles, Jó estava passando por tudo aquilo porque ele tinha pecado contra Deus e ele precisava se arrepender e ele precisava clamar por misericórdia. E então Jó, não aguentando, ele responde de maneira espetacular, no capítulo 9. No capítulo 9, nos versos 20 a 22, Jó responde o seguinte: mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ela me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo, desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. A resposta de Jó é a seguinte: chega dessa balela aí de vocês de dizer que o justo prospera e o ímpio sofre. Chega dessa balela de vocês de dizer que aquele que tem fé prospera e aquele que não tem fé em Deus sofre. Porque eu mesmo sei que tanto o justo quanto o ímpio sofrem. Jó estava passando isso na pele. Jó estava vivendo essa realidade. E ele podia dizer muito bem, olha, eu conheço 1000 justos que estão sofrendo e 1000 ímpios, 1000 perversos que estão prosperando. E essa é a realidade. Chega dessa banalidade de vocês, esse monte de porcaria que vocês estão dizendo aí, de que o sofrimento é resultado do pecado. Era isso que Jó estava querendo argumentar contra eles aqui. Os dois sofrem. Eu vejo os dois sofrendo.
E também existe a realidade de que o ímpio, o perverso, muitas vezes ele prospera. E essa é a realidade. E isso é o que a teologia da prosperidade ainda hoje prega. Ainda hoje prega. Só que é um absurdo, porque a realidade, aquilo que a gente vive, a gente percebe que isso não é verdade. Porque quantas pessoas a gente não conhece que é um servo de Deus, que é uma pessoa temente ao Senhor, e está vivendo uma vida de sofrimento? E quantas pessoas a gente conhece que é corrupta, que é má, que é perversa, que não teme a Deus e está vivendo uma vida de prosperidade? Quantas pessoas a gente não conhece? A gente conhece várias. A gente conhece várias. E é mais ou menos esse o argumento de Jó, que Jó está mostrando aqui. Não existe isso que vocês estão dizendo aí, esse preto no branco. Olha, pecou, sofreu, não pecou, não sofreu. Não existe esse preto no branco aí que vocês estão dizendo, porque eu conheço, porque eu vejo que tanto um quanto o outro sofrem, podem sofrer. É isso que Jó está querendo dizer aqui. Está tentando calar a boca dos seus amigos, mostrando que essa não é a realidade. Essa não é a realidade. E nós também conhecemos que essa não é a realidade. Apesar do que muitos charlatões estão pregando por aí, nessa falsa teologia, nesse falso evangelho da prosperidade, a realidade nos mostra que pessoas tementes a Deus podem passar por sofrimentos. E pessoas que não temem a Deus podem viver a vida todinha e não sofrer nada. Não sofrer nada. Certo? Quantas a gente não conhece assim? E então o terceiro amigo de Jó se levanta para falar e ele fala mais do mesmo. No capítulo 11, Zofar, versos 14 a 16, olha o que ele diz. Se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemível. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Mais do mesmo, ele está dizendo o seguinte: afaste da tua tenda, afaste da tua casa o pecado, Jó, porque é esse pecado que está corroendo a tua vida. É esse pecado que está fazendo Deus vir com justiça e vir com juízo sobre você. Então, afasta esse pecado da tua tenda, que você vai poder se levantar sem vergonha, vai poder se restabelecer, vai poder ser restaurado. É isso que eles estão dizendo aqui. Tira esse pecado que está escondido no meio da tua tenda, no meio da tua casa, Jó, e realmente você será restaurado. Mais do mesmo, mais do mesmo. E Jó, não aguentando mais, ele começa a responder com ironias. E olha o que ele fala no capítulo 12. Olha a resposta de Jó no capítulo 12, verso 2. Sem dúvida, vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. O que é que Jó está falando aqui? Jó está sendo irônico. Ele não aguenta mais aquele jogo ali deles, aquelas acusações, né, contra ele, aquelas respostas simplistas, né, contra ele. E Jó solta essa ironia aqui, como se ele estivesse dizendo: ah, vocês são os bichão mesmo, né? Vocês são os donos da verdade. Vocês são aqueles que detêm a sabedoria nas suas mãos. Vocês sabem de tudo mesmo. Tá aí, já deram a solução para o problema, é porque eu estou pecando. É como se Jó estivesse falando isso, entende? É a ironia que Jó está soltando aqui, esse sarcasmo por não aguentar mais toda aquela acusação. Se não bastasse todo o sofrimento que ele estava vivendo, os três amigos, que deveriam ser amigos realmente e estarem consolando ele, estão acusando, estão levantando coisas contra Jó que não era verdade. E ainda zombam dele. Porque é isso que acontece. No verso 4 e 5, olha o que Jó está dizendo. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Então, parece que no meio daquela conversa, eles não só estavam acusando Jó, como estavam zombando de Jó. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Olha o que esses camaradas estão fazendo, né? Mesmo com Jó, diante de todo aquele sofrimento, é como se eles estivessem empurrando Jó para dentro da cova, né? Dando o último murro ali, dando o último golpe para empurrar Jó. Como se eles estivessem chutando em cachorro morto. Estivessem ali empurrando o bêbado cambaleando para a cova. É o que eles estão fazendo aqui. E Jó, ainda assim, parece demonstrar uma certa confiança. E ele diz aqui no verso 12 e 13, a sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento, é como se eu estivesse dizendo, será que a sabedoria está com vocês, que são idosos?
que já viveram muito? Será que a sabedoria está com os que vivem muito? Porque vocês estão agindo aí como se fossem os donos da verdade, os donos da sabedoria. Mas Jó diz, não, sabedoria não está com quem viveu muito, com quem é experiente. A sabedoria está com Deus, é o que Jó diz no verso 13. Ó. Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Então ele está dizendo, vocês não sabem de nada, não. Deus é quem tem a sabedoria. É por isso que Jó vai lá e vai apelar para o próprio Deus. E cansado ali dos argumentos, das acusações dos seus amigos, ele agora tenta a sua defesa junto ao próprio Deus. E no capítulo 13, nos versos 3 a 4, ele diz o seguinte: mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. No verso 5 ele diz: se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Olha o que ele está falando aqui, né? No final do 4 ele ainda diz: todos vocês são médicos que de nada valem. Ou seja, eles vieram fazer um trabalho ali de consolo, mas não estão valendo de nada, porque eles estão piorando a vida de Jó. Eles estão piorando o sofrimento de Jó, zombando, acusando, difamando Jó. E olha que ainda nem começaram, viu? A gente vai ver isso aqui. Ainda nem começaram. Então, Jó, ele cansa daquilo, né? Então, ele vai apelar ao próprio Deus. E ele diz lá no verso 12: as máximas que vocês citam são provérbios de cinza, ou seja, não valem de nada, são pó. Suas defesas não passam de barro. Não passam de barro, certo? E então, Jó cansa deles, né? E esse termina aqui o primeiro ciclo. E aí, no segundo ciclo, é mais do mesmo. Eles vão continuar acusando Jó. Eu quero só destacar alguns versículos para a gente entender que a acusação é a mesma. Olha o capítulo 15, verso 20. Ele faz novamente, vai dizer: o ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhe são reservados. Em outras palavras, ele está acusando aqui Jó de ser um homem ímpio e um homem cruel. Por isso que ele está sofrendo aqui. No capítulo 18, verso 5, Bildade vai dizer o seguinte: a lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Então, Jó, a sua lâmpada apagou porque você é um ímpio. Sua prosperidade se esvaiu porque você é um ímpio. É isso que eles estão dizendo. No capítulo 20, Zofar, no verso 5, vai dizer o seguinte: o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Então, Jó, toda aquela alegria que você tinha, todo aquele riso diante daquela prosperidade foi passageira porque você é um homem mau, porque você é um ímpio. É isso que eles estão fazendo. Mais do mesmo, acusando Jó de estar vivendo tudo aquilo por ele ser um pecador, por ele ter pecado contra Deus, não ter fé suficiente, ser um ímpio e tudo mais. E então vem o terceiro ciclo. E eles já estão quase terminando. Só que o terceiro ciclo é o ciclo em que eles apelam ainda mais, eles ficam mais brutais. À medida que vai chegando o final, eles vão ficando cada vez mais brutais. E olha o capítulo 22. Olha, eles chegam aqui no auge da brutalidade. E no capítulo 22, dos versos 5 a 9, olha o que ele faz, vai dizer aqui. Pasmem vocês o que ele faz, vai dizer aqui, ó. Capítulo 22, verso 5 diz: não é grande a sua maldade, não são infindos os seus pecados. Olha aí. Sem motivo, você exigia penhores dos seus irmãos. Você despojava das roupas os que quase não tinham. Você não deu água ao sedento e reteve comida do faminto. Sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos, você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos. Por isso, está cercado de armadilhas e o perigo repentino o apavora. Olha o que esse cara está dizendo de Jó. Olha as palavras terríveis que ele está dizendo, e isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade de maneira nenhuma, e a gente sabe que não é verdade. Ele está acusando Jó de não estar nem aí para as viúvas, para os órfãos. Ele está acusando Jó de ser um ladrão que roubava até de quem não tinha, tirava a roupa daqueles que não tinham, do humilde, do pobre, que exigia penhores dos irmãos sem motivo nenhum, que era dono de muitas terras, mas toda aquela fortuna dele, em outras palavras, o que ele estava dizendo aqui, era fortuna de opressão.
Ele era dono daquelas terras porque ele oprimia os mais pobres, oprimia as viúvas, os órfãos, e tinha conquistado tudo aquilo, e vivia tudo aquilo, mas não estava nem aí para aquele que tinha fome, para aquele que tinha sede. Olha a acusação que esse cara está fazendo aqui a Jó. Isso não é verdade. Só que para fundamentar aqui o erro dele, o erro da teologia dele, o erro da falta de conhecimento de Deus e de como Deus age, o erro dele, né, de achar que o sofrimento vem através do pecado, para sustentar isso, para sustentar os argumentos dele, o que é que ele faz? Ele inventa mentiras, ele difama. E é isso que uma teologia errada, um pensamento errado sobre Deus e de como Deus age, pode nos levar a mentiras. Mentiras horrendas para sustentar aquela nossa teologia. E isso é tão inútil de forma a consolar alguém, de forma a pastorear alguém. Muito e muito inútil. São acusações terríveis, mentiras terríveis que ele leva. E depois, Bildade, né, o outro amigo de Jó, tenta por mais 6 versículos, e Zofá nem mais fala. Só ele faz de Bildade no último ciclo de conversas. E à medida que vemos esses discursos dele diminuindo, as palavras deles vão ficando cada vez mais maldosas, como aquelas que acabamos de ler aqui, de ele faz. Só que Jó começa a se levantar do seu desespero. Jó começa a ficar um pouco mais confiante, um pouco mais forte. Ao ponto que no capítulo 19, Jó fala algo maravilhoso. Um dos textos mais conhecidos aqui do livro de Jó, no capítulo 19, nos versos 25 a 27, Jó fala algo maravilhoso aqui, uma afirmação maravilhosa. Ele diz o seguinte: pois eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir da minha pele, né, depois que essa doença estiver consumado o seu efeito destrutivo, contudo eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Em meio a todas aquelas acusações, em meio a todo aquele sofrimento prolongado, Jó fala isso. Jó declara essa maravilha de que a esperança dele está no Redentor dele que vive. Mesmo diante de todos aqueles golpes que ele estava sofrendo, agora com os amigos, apelando, difamando, mentindo contra Jó, ele diz: a minha esperança está no meu Redentor, porque ele vive e ele se levantará sobre a terra. E mesmo que depois de toda essa doença me consumir, mesmo de depois de toda essa doença me derrubar, ainda assim, quando eu morrer, os meus olhos verão a Deus. E isso dava confiança a Jó. Isso dava esperança a Jó. Mesmo diante de todas aquelas lutas, Jó está aqui confiando em Deus, confiando no seu Redentor, no seu Libertador, no seu Salvador. E ele sabe, Deus não é meu inimigo. Embora eu esteja passando por tudo isso, Deus não é meu inimigo. Deus não quer o meu mal. E essa doença não terá a última palavra. E mesmo que eu morra, isso não será o meu fim, porque eu ainda verei o meu Deus, porque ele vive. É como se ele dissesse: se o meu Redentor vive, ainda que eu morra, eu também viverei, e o verei, e estarei ao lado dele. Olha que esperança maravilhosa de Jó. A esperança dele é que, mesmo diante de todo aquele sofrimento, Deus estava com ele. E é isso que deve nos dar esperança, é isso que deve nos dar confiança em meio aos nossos sofrimentos. Não é que a gente vai ficar alegre, né, por ter uma dor de cabeça ou por passar por um momento difícil da vida, ter um câncer consumindo a nossa vida. Não é que a gente vai ficar alegre exatamente por causa disso, mas a gente vai nos alegrar pelo fato de que, em meio a tudo isso, Deus está conosco. É pelo fato de que, em meio à nossa dor, Deus está nos sustentando. O que devemos aprender é que, para a gente não se surpreender com o sofrimento, não se surpreender com as aflições que nos atingem, é que a gente precisa sempre esperá-la, porque isso faz parte da vida, e principalmente da vida de um cristão. Porque 1 Pedro vai dizer que isso faz parte do nosso chamado. Nós somos chamados para esse mundo, nós somos chamados para viver nesse mundo, nós somos chamados para a salvação, para passar por sofrimento. Isso é difícil de ouvir. Porque o que muitos estão pregando aí nas televisões, esses teleevangelistas,
é de que você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. É que você não foi chamado para sofrer, então não aceitamos o sofrimento nessa vida, nós determinamos a prosperidade, a saúde e a bênção. Só que o que a Bíblia fala é diferente. Nós somos chamados para um mundo mau e nós vamos ter aflições nesse mundo mau. Nós somos chamados para que o sofrimento nos molde o nosso caráter, nos transforme à semelhança do Filho de Deus. E o sofrimento é uma arma que Deus usa para isso. A gente viu no capítulo passado. A gente viu no sermão passado como Deus usa o sofrimento para evidenciar e exibir ainda mais a sua glória através da nossa vida, mostrando às pessoas como Ele é o maior tesouro da nossa vida. Porque dependemos dele no sofrimento, porque estamos com Ele e descansamos nele durante o sofrimento. Faz parte do nosso chamado como cristãos. Deus nos chamou a esse mundo caído. Nós vamos sofrer nesse mundo caído. E quem não sofreu mais? E quem sofreu mais do que o maior justo de todos? Jesus Cristo. Ninguém sofreu mais. Quer um exemplo maior para você acabar com todo o argumento dos amigos de Jó, de que quem sofre são os perversos e o justo prospera? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi homem justo, muito mais do que Jó, porque Jesus foi perfeito em tudo que fazia. Jesus foi um homem obediente. Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio em carne a esse mundo, viveu como um homem obediente, um homem aprovado por Deus por meio de milagres e sinais. E todos ali reconheceram que Jesus era esse homem aprovado por Deus com sinais e maravilhas. E viram a vida de Jesus justa, obediente. Tiveram que inventar mentiras também contra ele, acusando Jesus e difamando Jesus para o levarem à morte. Tiveram que inventar, tiveram que dar falso testemunho contra Jesus, porque ele foi homem perfeito, o homem que nós deveríamos ter sido, o homem que dependeu do seu Pai por completo, o homem que vivia uma vida de obediência perfeita ao Senhor Deus, seu Pai, e um homem que sofreu, sofreu e sofreu. Sofreu, foi humilhado, foi cuspido, ao ponto de morrer numa cruz. Mas será que o sofrimento de Jesus era sem propósito? Claro que não. O sofrimento nessa vida não é sem propósito. Mas não é o propósito que os amigos de Jó querem colocar como simples preto no branco, que o propósito do sofrimento é punição. O propósito do sofrimento de Jesus foi punição? Não. O propósito do sofrimento de Jesus não foi porque ele tinha pecado e estava sendo punido por isso. Foi por causa de nós. Foi por causa do nosso pecado. Foi por causa da nossa inimizade com Deus. E a morte de Jesus veio para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. A morte de Jesus veio com o propósito de que o nome do Senhor fosse glorificado, e nós pudéssemos ter perdão de pecados e pudéssemos ter comunhão com Deus Pai novamente. Foi com esse propósito que Jesus, o justo, sofreu, foi humilhado. Mas não ficou na morte. Deus o ressuscitou com todo o poder. O mesmo poder que hoje ele age naqueles que creem. Deus ressuscitou o seu filho da morte para mostrar o propósito que aquela morte tinha foi cumprido. O propósito de trazer perdão, o propósito de trazer vida. E agora Cristo vence a morte e é ressuscitado e é exaltado à direita de Deus. E ele reina sobre tudo. E o que a Bíblia fala é que esse justo que sofreu para nos livrar de um sofrimento e uma tormenta eterna, ele está nos chamando ao arrependimento e à fé. Essa é a resposta que a gente precisa dar em meio a todo o sofrimento que Jesus passou, em meio a toda a obra que ele realizou. Você que está me ouvindo aí, essa manhã, e ainda não entendeu isso, e ainda não deu a resposta que a Bíblia quer que você dê diante da obra que Jesus fez, hoje é tempo. Hoje é tempo de você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que merecia a morte por seus pecados, reconhecer que é um rebelde contra o Criador, contra o Senhor de toda a glória, e reconhecer que sem Ele você não é capaz. E então você correr aos braços do Salvador, correr aos braços de Jesus, com fé, confiante de que Ele é o único caminho para te levar ao Senhor Deus. Essa é a mensagem do Evangelho.
Jesus, antes da glória, sofreu. Então, o sofrimento não é o simples preto no branco de uma justiça que retribui o mal de alguém. Não é. Não pode ser, porque o maior exemplo, Jesus o justo, sofreu com o propósito de nos trazer paz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo seu sofrimento nós fomos reconciliados. Pela sua maldição nós fomos abençoados. Pela sua morte nós recebemos vida. É isso que acontece. Mas antes de encerrar, eu queria trazer algumas lições aqui também para nós. E dessas lições, eu queria, em primeiro lugar, mostrar que essa teologia errada dos amigos de Jó podem causar efeitos horríveis, certo? E alguns erros dela, nós vamos ver aqui. O primeiro desses erros é dizer que se você tem fé suficiente, você não vai sofrer. Essa teologia, ela prega isso. Se você tem fé suficiente, você não vai sofrer. E eu ouvi certa vez um pastor chamado Mark Driscoll falando sobre isso, e ele conta uma história de um pastor que ele conhecia e que ele pregava exatamente isso. Esse pastor pregava isso. Olha, se você tem fé suficiente, você não vai ficar doente, você vai ter uma vida saudável, você vai ter uma vida próspera, basta você ter fé suficiente em Deus. Você vai ter tudo isso. E ele pregava isso com toda a força. Até o dia que a esposa desse pastor foi diagnosticada com câncer. Então ele se encontrou ali num dilema, um beco sem saída. Então ele se encontrou ali com uma batata quente na mão. Qual a batata quente? A dúvida, a grande dúvida, o grande dilema. Eu continuo sustentando essa mentira que eu prego, essa mentira de que se você tem fé suficiente, você não sofre, você não adoece, você não passa por dificuldade na vida, porque você é um servo de Deus. Ou eu consolo a minha esposa durante a doença dela. E sabe o que esse pastor fez? Ele manteve a sua mentira. Ele manteve a sua mentira e, tristemente, censurou a sua esposa, dizendo e mostrando publicamente que ela só estava encarando aquele câncer que a consumia, porque ela não tinha fé suficiente para derrotar. Visões como essa, teologias como essa, matam pessoas. Não consolam. Matam pessoas, trazem mentiras. E são demoníacas. Demoníacas. A outra coisa errada que essa teologia traz é justamente que o sofrimento é necessariamente uma punição pelo pecado. Que a gente já tem batido aqui nessa tecla. Mas eu lembro aqui do cego de nascença. Lembram lá no Novo Testamento, o cego de nascença, que os discípulos viram aquele cego e perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para que ele estivesse assim? Para que ele nascesse assim? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus disse: não, ninguém pecou. Mas o sofrimento daquele homem é com um propósito. É para a glória de Deus. Entendem? O sofrimento não está necessariamente ligado a uma punição contra um pecado. Aquele cego de nascença ali do Novo Testamento, ele não havia pecado para estar assim e os seus pais também não. Mas Jesus disse que aquela cegueira dele era para a glória de Deus. Era para que a glória de Deus fosse exibida. Era para que Jesus demonstrasse a glória de Deus ali através da cura daquele homem. Assim como o sofrimento de Jesus, assim como o sofrimento de Jó, assim como o sofrimento na vida do cristão, todos têm um propósito bem estabelecido pelo Senhor Deus. Muitas pessoas no mundo vão dizer que Deus não existe por causa do mal que existe no mundo. Porque para elas, se existe mal no mundo, ou é porque não existe um Deus, porque como é que pode existir um Deus vendo o mal e não fazer nada? Ou é porque esse Deus não é bom, e ele contempla o mal e ele não quer fazer nada. Uma dessas duas coisas. Só que o que essas pessoas não entendem é o seguinte: existe o mal no mundo, mas o mal no mundo não é sem propósito. Até a maldade, até o sofrimento do mundo, Deus tem propósitos bons com isso. E ele não deixa de ser Deus, porque ele usa cada coisa dessa, cada circunstância dessa, para um propósito bom. E nós precisamos confiar nisso. Lembro muito de José também. José do Egito, né? Quem me conhece sabe que eu sou fã desse cara. E esse homem viveu algo terrível na vida dele, foi injustiçado, sofreu, foi humilhado, foi maltratado, foi preso como escravo, foi acusado injustamente, muitas e muitas coisas.
foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, né? Mas todo aquele mal, José tinha consciência de que Deus estava transformando e conduzindo para o bem. E através daquilo ele pôde salvar toda a sua família e todo o povo de Israel foi preservado, porque José passou por tudo aquilo. Quem sabe da história aí realmente reconhece como Deus transformou aquela maldade em algo para a sua glória. Então, o que eu quero dizer com isso é que essa teologia maléfica, ela é demoníaca. Essa teologia que prega esse preto no branco de que se você sofre, você não é um justo, você não crê suficiente no Senhor. Essa teologia é maléfica. Ela é do mal. Ela é demoníaca, certo? E por último aqui, para encerrar, a gente precisa compreender o seguinte, que nem sempre a gente vai entender tudo do sofrimento. Eu falei que ele tem um propósito, mas nem sempre a gente vai entender esse propósito. E deixa eu dizer um negócio, não é necessário a gente entender. Nem sempre é necessário a gente entender tudo. Jó vai passar por tudo isso e lá no final do livro a gente vai ver que ele não vai entender tudo. Não vai entender tudo. Sabe o que é preciso a gente entender? Sabe o que é suficiente a gente entender? Que Deus, ele é sábio, que a sabedoria está em suas mãos e que basta a gente temê-lo e basta a gente confiar que ele está conosco no meio do sofrimento. Isso é o necessário. Entender todas as causas, cada uma das coisas que está envolvido no nosso sofrimento, cada propósito, não precisamos entender tudo. Basta entendermos que Deus está conosco nesse sofrimento. Nem sempre vamos conhecer o motivo e nem sempre vamos precisar conhecer. Precisamos conhecer ao Deus que está conosco. E no final das contas, essa é a mensagem do livro de Jó. Nós precisamos apenas saber que o nosso Deus vive e que ele está conosco, mesmo diante do sofrimento. O Salmo 23 vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por que não temerei mal nenhum? Porque eu sei o motivo de estar passando pelo vale? Não. Mas porque eu sei que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, em última análise, nós não somos, muitas vezes, removidos da arena da dor, da arena do sofrimento, mas somos sustentados nela. Essa é a mensagem de hoje, a mensagem que resume hoje o sermão. Tá bom? Que Deus abençoe